Meninos e meninas, meus amores do primeiro colegial, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, então vamos lá, né? Porque nós temos que fazer esse trabalho de aula, videoaulas, né? Eu não vou reclamar, não, porque olha, gente, eu não costumo vir dar aula de chinelo havaiana, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, até que ficar em casa não está sendo assim tão problemático, não. Mas vamos à luta. Nós encerramos aquela matéria referente às sociedades africanas, à questão das comunidades orientais, né, das sociedades orientais também, né, atividade africana e oriental. Falamos sobre as antigas civilizações na Índia, falamos sobre as antigas civilizações japonesa, falamos sobre as civilizações africanas. Agora, pessoal, eu combinei com o Ortega, ele está terminando Grécia com vocês. E eu vou iniciar o trabalho de vocês com Roma, tá? Então nós vamos gravar aí alguns vídeos, algumas videoaulas para que vocês tenham conhecimento a respeito disso, que é uma matéria de extrema importância, tá, pessoal? Então eu espero que vocês gostem. Vamos à luta, meus pipolhos e minhas pipolhas lindos, que eu amo. Gente, Roma foi o maior de todos os impérios da antiguidade. Tá? Roma tem uma trajetória extremamente extensa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um império colossal. Tá? Um império que ocupou partes, né? A Europa foi quase inteira, mas ocupou também parte da Ásia, parte da África. Era um império tricontinental. Em seu apogeu, Roma era um colosso. Tá? E como é que tudo isso começa? Gente, os romanos, eles tinham uma mania, era um negócio meio engraçado o que os romanos faziam. Os romanos eles não enxergavam a história como uma ciência que tenta explicar os fatos de maneira racional, com base científica. Para eles, a história era meio que algo a ser manipulado. Então, a origem de Roma, os jovens romanos estudavam sobre a origem de Roma num livro de poesia de um sujeito chamado Virgílio, né? O Virgílio narra a origem de Roma, conectando a origem de Roma com nada mais, nada menos que a Guerra de Troia. O livro de Virgílio se chama A Eneida, porque ele afirma que o pai dos caras que vão fundar Roma, né? Então a história de Roma se origina com o fato de que um herói troiano chamado Enéas sobrevive à Guerra de Troia e foge antes de ser morto pelos gregos. Então o Enéas foge de Troia, perambula pelo litoral do Mediterrâneo e ali vai ter, constituir família. Tem dois filhos, eram Rômulo e Remo. Se fosse no Brasil, era Romildo e Romário. Então, Rômulo e Remo, esses dois filhos. Aí um tio malvado, pressentindo que aqueles meninos tinham grande potencial e cheios de inveja, bota esses meninos num cesto e bota o cesto num rio ali, bota o cesto no rio Tibre ali. O mito do cesto é recorrente na antiguidade. Aqui no Brasil eles jogam as crianças fora do saco de lixo. Mas Moisés foi colocado em um cesto e jogado no rio Nilo. Hércules foi colocado num cesto, né? Hércules, que era filho de Zeus, uma humana. Aqui o tio malvado vai e bota os dois meninos dentro de um cesto, o cesto desce o rio, o cesto enrosca lá numa beirada de rio e de repente aparece uma loba. E essa loba se afeiçoa aos meninos e amamenta os meninos. A loba salva os meninos da morte, os amamentando.
Por isso que o símbolo da cidade é a estátua de uma loba amamentando duas crianças. A imagem simbólica de Roma é meio que uma variação aí de Mowgli, né? É uma loba amamentando duas crianças. Posteriormente, um pastor encontra esses meninos, pega esses meninos para si, cria esses meninos. Quando esses meninos chegam à idade adulta, eles vão a um evento lá e tinha lá uma pessoa que previu o futuro, a pessoa lascou. Vocês vão fundar a cidade que vai dominar o mundo. Tá? Então, Rômulo e Remo todos felizes, né? Uhul, vamos fundar a cidade, vamos correr lá, uhul, especulação imobiliária, é. E aí eles estão lá discutindo onde vão fundar a cidade. O Rômulo quer ali, o Remo quer aqui, eles discutem, o Rômulo pega uma pá e pém, mata o irmão com uma pasada na cabeça, né? Uma cacetada, né? No alto da mente. Que história terrível. E aí o Rômulo ficou, depois que passou o nervoso, depois que passou, né? Depois fodeu, agora não rola. Desculpa aí, né? Matou o irmão, ficou bad. E aí, segundo a tradição, o Rômulo fundou a cidade e deu à cidade o nome do irmão no feminino. Então, Roma seria o feminino de Remo. Para mim, feminino de Remo é Rema. Mas não vou discutir, porque eu também não quero levar pasada na cabeça. Tá? Então, segundo a tradição, segundo nos conta o poeta Virgílio, Rômulo, o primeiro fundador e o primeiro rei de Roma, deu à cidade esse nome em homenagem ao irmão que ele mesmo assassinou. Isso é uma história interessante, está lá nessa obra Eneida. Mas o que a gente sabe de verdade, os romanos, inclusive, eles tinham uma data lá, certinha, a data oficial, tipo 750 a.C., para a fundação da cidade. Mas a gente sabe que a ocupação. Roma fica perto, fica bem no centro da Itália, perto do litoral, 14 quilômetros do litoral italiano. Roma surge numa região de terras muito férteis, às margens de um rio chamado Tibre. A região onde Roma surgiu se chama Lácio, tá? Lácio. Por isso que a língua falada pelos romanos é chamada de latim. Tá? Então, sabemos por estudos arqueológicos que aquela região já era ocupada lá no século XII a.C. Os romanos acreditavam que a cidade tinha sido fundada no século VIII, mas ela era muito mais antiga do que isso, fundada como uma humilde aldeia de pastores e que vai evoluindo até se tornar uma importante metrópole. Tá, pessoal? A gente sabe que a primeira forma de organização política da cidade foi a monarquia. Porque, assim, quando a gente fala em Roma, e aí é bom vocês acompanharem essa aula com a apostila na mão, tá? Porque como eu não tenho lousa aqui à minha disposição, eu não tenho como, eu também não domino muito bem essas, podia estar, meter o PowerPoint, não sei fazer isso não, viu, gente? Então acompanhem com a apostila na mão, que vocês vai ser bom para vocês, tá? O que eu quero que vocês entendam é que na sua origem, Roma, aliás, deixa eu até pegar aqui a apostila para vocês, tá na minha mão, né? A apostila de vocês, para a gente ver aqui, para eu poder falar direitinho para vocês, para não dar furo com vocês. Grécia. A apostila acaba com Roma, acaba com Grécia. Então, vocês ainda não estão com a apostila de Roma na mão. Mas vamos à luta, porque a nossa parte a gente já encerrou. Preciso ver com o Ortega, né? O Ortega, como é que o Ortega está trabalhando isso com vocês? Se ele deixou alguma matéria para trás? Porque aqui parece que são 3. Sim, mas é isso aqui. A gente já trabalhou, é isso mesmo. Então, vamos descer a lenha, né? Vamos à luta. Quando vocês receberem a apostila, vocês vão poder acompanhar isso melhor, mas essa aula fica registrada, então ela vai servir para vocês posteriormente. O que eu quero que vocês entendam é que a história de Roma ela se divide em 3 fases: monarquia, república e império. Roma viveu ao longo de sua longa existência, Roma viveu um
processo de evolução política. Então, na origem, Roma era governada por um rei. Os reis de Roma tinham seu poder, no entanto, limitado. Tá, meninos? O rei não era aquele monarca absolutista que manda, faz e acontece. Porque existia um órgão formado por membros da elite romana, chamado Senado, que limitava os poderes do rei. Certo, gente? Então, entendam isso. Roma tinha um rei, e o rei tinha o poder limitado pela existência de uma assembleia formada por homens idosos da elite romana. Como todos os membros da elite, como todos os membros do Senado, que era essa assembleia, eles eram idosos, havia um limite de idade alto. Em latim, velho é senil. Então, o Senado vem de senil. Hoje, para nós, senil é alguém que perdeu a coerência, né? Mas, na verdade, a palavra latina senil quer dizer idoso. Tá? Então, uma assembleia formada por idosos ilustres. Esses idosos ilustres aí, então, limitavam o poder do rei. Agora, quando eu falo para vocês que era elite, porque a sociedade romana era muito claramente dividida. Você tinha a elite, formada por grandes proprietários de terra. Essa elite, eles se denominavam patrícios. Patrícios é uma expressão que deriva da palavra latina, da palavra grega eupátrida. Lembra dos eupátridas? O Ortega deve ter falado sobre isso com vocês, né? O eupátrida é a elite ateniense. Então, a palavra patrício deriva de eupátrida. Eram os grandes proprietários de terra, os únicos a ter direitos políticos. Tá? E do outro lado, você vai ter uma massa de trabalhadores pobres, que são chamados de plebeus. Tá? Então, patrícios e plebeus. Então, você tinha o rei e o senado. E a sociedade, na estrutura política. E a sociedade romana, dividida entre patrícios, grandes proprietários rurais, e plebeus, trabalhadores pobres, trabalhadores assalariados, trabalhadores pobres. Tá? Em 509 a.C., a elite patrícia, por algum motivo, o rei daquele momento era um cara chamado Tarquínio, o soberbo. Ele nem romano era, ele tinha vindo de uma outra região, ele era etrusco. Em 509 a.C., esse rei Tarquínio estava dando alguns problemas para a elite romana, ele estava adotando umas políticas populistas, se aproximando da plebe. A elite romana decide dar um pé na bunda do Tarquínio soberbo. Então, em 509 a.C., a elite romana, unida em torno do Senado, a elite patrícia, dá um golpe de Estado e põe o Tarquínio para correr. Então, eles expulsam o Tarquínio e proclamam a República. Tá? Então, em 509 a.C., se dá a proclamação da República em Roma. República é uma palavra latina, é uma palavra de origem, é uma palavra inventada pelos romanos. República quer dizer coisa de todos. Tá? Coisa de todos. Res, coisa, pública de todos. Né? Bom, a República Romana, apesar do nome, não era democrática. Tá? A República Romana não tinha absolutamente nada de democracia. A República Romana é mais ou menos similar a uma república, a República Velha brasileira. A República Romana é uma república oligárquica. Tá? Então, é uma república onde essa é coisa de todos, mas de todos os patrícios, que eram as únicas pessoas que efetivamente tinham direitos políticos.
tá certo, meninos? O Senado, ele era o órgão máximo de poder. O Senado era o órgão máximo de governo dentro desse modelo republicano romano. Agora, o Senado, ele tinha, então, o Senado governa, mas o Senado, ele acabava tendo suas funções complementadas por funcionários eleitos, por representantes da elite patrícia que eram eleitos. Então, além do Senado, a República Romana tinha pessoas que exerciam cargos executivos e que eram eleitos para tal e eleitos exclusivamente pela elite patrícia. Tá? Esses funcionários, ó, gente, tecnologia é tudo na vida da gente. Esses funcionários, eles eram chamados de magistrados. Magistrados. Era o nome que se dava a esses funcionários eleitos que complementavam a ação do Senado. Havia 6 tipos de magistrados na origem. Tá? Havia 6 tipos de magistrados. Lá no início, havia 6 tipos de magistrados. Quais eram os magistrados? A gente tem que saber, filhos, infelizmente a gente tem que saber. Quais eram esses magistrados? O magistrado mais importante, na verdade, eram 2. O magistrado mais importante é o cônsul. Cônsul. Mas, Jefão, cônsul hoje é marca de. Olha, o acento aqui é um acento. É um. Ai, como é que chama esse acento? Parece um chapéuzinho, né? Esse acento aqui tá mal feito, mas é o acento, tá? Hoje cônsul é marca de geladeira, né? A gente fica meio que. Cônsul, que bosta! Na verdade, o cônsul era mais ou menos o equivalente a presidente da República em Roma, tá? Eram 2 cônsules, eram eleitos 2, mandato de 1 ano sem direito à reeleição. E os cônsules, eles presidiam as reuniões do Senado e tinham importantes funções religiosas e comandavam o exército em caso de guerra. Tá? E como eram 2, normalmente um cônsul comandava o exército, o outro cônsul comandava a marinha. Tá? Mas olha, gente, eleição para cônsul, às vezes terminava na facada, tá? Às vezes terminava na bala. Tá? Então era bem complicado. Em princípio, só os patrícios participavam da escolha dos cônsules. Depois, com mudanças políticas, você passa a ter os plebeus participando da eleição também. E depois, em ordem decrescente de importância, o pretor. Pretor, que bonitinho, né? Pretor, que era o cara que cuidava da justiça. Cabia aos pretores a função de Supremo Tribunal Federal. Tá? Eram os pretores que tomavam as decisões em caso de necessidade de se julgar algo. Tá? Então, era também uma função muito importante. Em caso de greves, em caso de guerras sangrentas, os pretores também poderiam comandar exército. Tá? Depois, abaixo do pretor, vinha, deixa eu dobrar a nossa folha aqui, vinha o questor. Tá? O questor era o cara que cuidava da parte financeira, da arrecadação tributária e da parte financeira. Era o cara que controlava o dinheiro lá em Roma. Então era uma figura bastante importante. Abaixo do questor, esse é o meu cargo preferido, tinha que o censor. O censor ocupava uma dupla função, tá? Eu acho muito engraçado isso. Cabia ao censor a função de contar a população. Olha, eu não sei de quanto em quanto tempo eles contavam a população, mas pode ter um funcionário específico para isso, mas ele fazia. Nós não temos a nossa palavra censo demográfico, pois eram censores que faziam censo, contar a população.
vem da expressão latina censor. Agora, eles também cuidavam da moral e dos bons costumes, tá? Para que as pessoas tivessem bom senso, para que as pessoas não tivessem que ser censuradas pelo seu comportamento, né? Então, olha as palavras que nós usamos na atualidade que derivam de, de expressões romanas. E aqui eu acho muito engraçado, gente, porque uma função do censor era ficar andando pela cidade durante o dia só escutando, assim. E de repente ele escutava um "Oh, yes! Oh, yes!" Ele já ia lá meter o pé na porta. Por quê? Porque em Roma era proibido fazer sexo durante o dia, tá, meninos? E agora, não me perguntem por que era proibido, não faço a menor ideia do porquê era proibido fazer sexo em Roma durante o dia. Mas caberia ao censor fiscalizar os pombinhos aí apaixonados para que eles permanecessem aí controlando os seus desejos até o escurecer. Tá, pessoal? Maravilhoso isso. E por fim, gente, isso aqui é sinônimo, vocês podem procurar, é sinônimo de vereador. São os chamados edil, era um grupo, né, os edis, que cumpriam a função de prefeitura municipal. Cuidavam da cidade no que diz respeito à questão da urbanidade, buraco em rua, esgoto, lixo que não está sendo recolhido. Então, se isso estivesse acontecendo no seu bairro, você ia lá xingar e ia reclamar junto do censor. Desses magistrados, gente, em Roma tinha uma coisa diferente. Ou em Roma tinha um outro magistrado que só era escolhido em época de crise muito grave. Esse magistrado era chamado ditador. Poxa, foi um ditador? Pois é, em Roma, na origem, o ditador em Roma era um cargo público. Tá? Em caso de crise muito grave, o Senado e os cônsules se reuniam e era escolhida uma pessoa para governar Roma por 6 meses, tendo uma concentração total de poder em suas mãos, para que ele tivesse liberdade de agir. Então, em caso de guerras muito sangrentas, você podia nomear um ditador. Gente, esses ditadores, eles tinham 6 meses para resolver o problema. Não resolveu o problema, tem que trocar. Nunca o ditador podia permanecer mais do que 6 meses. Resolveu o problema, encerra a ditadura. Continua o problema, nomeia outro cara. O que o ditador não podia era permanecer no poder mais do que 6 meses. Era uma maneira de evitar que o cara não quisesse sair mais. Tá, pessoal? Então, essa era a estrutura política, administrativa dentro de Roma e totalmente sob o controle da elite patrícia. Tá certo, pessoal? Tá certo, meninos? Tá certo, meninas? Tanto é que isso vai acabar gerando insatisfação. Tá? Isso vai acabar gerando uma certa insatisfação na medida em que os plebeus... por que os patrícios diziam que eles eram descendentes da turma que acompanhou Rômulo lá na origem da cidade. Tá? Então eles dizem, nós somos descendentes daqueles que acompanharam Rômulo no momento da fundação da cidade. Nós somos importantes. Vocês, plebeus, são bando de fubá, se chover vira mingau. Né? Então, os plebeus não tinham direito político nenhum. Mas isso vai começar a gerar problemas. Por quê? Porque os plebeus, sendo a grande maioria da população, e os caras que carregavam o piano na cidade, os plebeus vão começar a protestar, tá? E vão acabar forçando alterações no sistema político romano. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de dizer é que o plebeu ele poderia variar um pouquinho. Dentro da sua condição de plebeu, o plebeu, em geral, era um homem livre, pobre, sem direitos políticos e que prestava serviços aos patrícios. Mão de obra salariada. A própria palavra salário é de origem romana. Tá? Os caras todos recebiam
junto com os soldados recebiam junto com o seu pagamento uma cota de sal. Essa cota de sal era chamada de salário. Daí a palavra vira referência para toda vez que todo pagamento mensal passa a ser salário. Tá? Mas, gente, o plebeu, se ele trabalhasse durante muito tempo com uma família de patrícios, o plebeu poderia ser declarado por essa família de patrícios cliente. O plebeu que era cliente de uma família de patrícios, ele era protegido por essa família de patrícios, então ele estava um degrauzinho acima dos plebeus comuns. O plebeu, então, se fosse um empregado de confiança, pessoa que trabalhava junto da família há muitos anos, poderia ser declarado cliente, então ele subia um degrauzinho, continuava sendo plebeu, mas era um plebeu um pouco menos desfavorecido. Tinha o plebeu padrão, o plebeu normal, e tinha o plebeu que empobrecia e acabava ficando endividado. Gente, em Roma, assim como em Atenas, você tem a escravidão por dívida. Tá? Então, um plebeu endividado poderia cair para a condição de escravo por dívida. Isso é escravidão definitiva. Virou escravo por dívida, acabou. Tá? Então, cliente, plebeu padrão e escravo por dívida poderia acontecer. Uma curiosidade em Roma é que o plebeu, quando ele estava numa pior, e assim, era a situação, o plebeu mais pobre, antes de virar escravo por dívida, ele era chamado de proletário. Proletário é aquele plebeu que já perdeu tudo, menos a liberdade. Vocês sabem o que significa proletário? Dono dos filhos. Tá? Dono dos filhos. Por quê? Porque a lei romana permitia que o pai vendesse os filhos. Tá? Então, normalmente, os filhos era ali a poupancinha que o cara tinha para o momento de desespero e, vendia o moleque sem dó. Pessoal, depois, inclusive, serão criadas leis para regularizar isso, porque os pais não vão vender os filhos porque são safados. O pai não vai vender o filho porque ele é malvado, ele vende o filho porque o outro filho está morrendo de fome. E aí o pai tentava, normalmente, resgatar o filho, pagava e trazia o filho de volta. Então foi criada uma lei em Roma garantindo que os filhos só podiam ser vendidos 3 vezes. 3 vezes. Então, pegava o moleque, vendia. Depois resgatava, vendia de novo. Resgatava, vendia de novo. Na terceira vez que eu resgatasse, eu não podia vender ele de novo. Muito bom isso. Bom, né? Que maravilha. Meu pai só pode me vender 3 vezes, né? Sensacional isso. Então havia essa variaçãozinha, o plebeu que está numa situação melhorzinha, cliente, se baixar demais, vira escravo por dívida. Então essa situação dos plebeus, de não ter direitos políticos, estarem expostos à possibilidade de se tornarem escravos, levará os plebeus a se revoltarem. Esses eventos a gente chama de revoltas da plebe. Tá? Revoltas da plebe, que é o nome que a gente dá para esses movimentos organizados pelos plebeus. O nome revolta pode nos dar a entender guerra, revolta, porrada, mas na verdade são greves. Tá, amigos? Esses movimentos têm mais a ver com greves. E aí o que nós vamos observar? Os plebeus, a primeira revolta da plebe acontece em 495 AC. A República foi fundada em 509. A primeira revolta acontece em 495. Você vai ter 5 grandes revoltas ao longo de 200 anos. Na primeira revolta, os plebeus exigiram o direito de ter representantes dentro do Senado. Vamos tomar no toba de vocês, o Senado é quem manda de fato, nós não temos participação nenhuma, nós exigimos o direito de participação. Então, na primeira revolta da plebe, é criado um 7º tipo de magistrado. Esse magistrado que seria escolhido só mesmo pelos plebeus. Ele é chamado de tribuno. Está dando para ver aqui, gente? Tribuno da plebe é o nome completo desse magistrado, fruto da vitória da primeira revolta da plebe. Então, os tribunos da plebe eram como senadores eleitos por tempo determinado. Eles tinham o direito de participar, de propor ideias, apresentavam leis
e até mesmo, em certas situações, poderiam vetar as decisões tomadas pelo Senado. Não era fácil assim, não, mas era um cargo muito importante. Muitos políticos romanos começaram suas carreiras como tribunos da plebe, tá, pessoal? Na segunda revolta, os plebeus obtiveram o direito à lei escrita. É interessante essa questão porque a lei oral ela gera dupla interpretação. E aí, normalmente, quando gera dupla interpretação, o cara da elite ganha do cara que é pobre. Acorda a história para o lado mais curto. Então, toda vez que houver dupla interpretação, isso desfavorece o pobre. Então, os plebeus fizeram uma baita de uma pressão e exigiram leis escritas para terem precisamente a ideia dos seus direitos. Então, foi um avanço muito significativo no direito à cidadania, tá? Porque a partir de agora você vai ter uma lei que vale para todos, não que todos sejam tratados igualmente, mas uma lei que vale para todos. O que os romanos, o que a elite patrícia fez? Enviou 3 representantes a Atenas e eles estudaram as leis atenienses e adaptaram em Roma. Tá? Esse primeiro conjunto de leis em Roma é chamado de Lei das 12 Tábuas. Lei das 12 Tábuas. Porque eles escreveram em placas de bronze e fixaram em locais públicos, tá? Para que todo mundo pudesse ter uma ideia certa do que eram os seus direitos, tá certo? Posteriormente, vai vir uma revolta chamada, e que essa nova revolta vai forçar a aprovação da chamada Lei Canuleia. Esse nome Lei Canuleia é um nome esquisito, mas acredito, é porque o nome do tribuno que a propôs chamava-se Canuleus. Tá? É um conjunto de leis, mas o mais importante é que a Lei Canuleia autoriza o casamento entre patrícios e plebeus. Pela primeira vez você vai ter o direito do casamento misto. Até aqui era proibido. A gente tem uma malandragem. Na época da Lei Canuleia, começou a aparecer a figura do plebeu enriquecido. Nós vamos falar mais sobre isso. E aí era bom negócio para os pais patrícios. Porque a regra só valia, então, plebeu se casa com uma mulher patrícia, ele vira patrício. Então, muitos plebeus endinheirados estavam dispostos a comprar um casamento com a filha de um patrício. Então, se de repente o patrício tivesse meio na pior, meio na pendura, e resolvesse aí fazer um caixa, ele podia negociar o casamento da filha. Tudo bem, a menina tinha 4 anos e o plebeu 59. Não é problema, tá, meninas? Porque em Roma, a mulher não tinha direito a nada. A mulher saía da esfera de controle do pai e passava para a esfera de controle do marido. A mulher não tinha autonomia nenhuma na sociedade romana. Tá? Então, era bom negócio para plebeus aí comprarem um casamento quando tinham dinheiro. Depois vem a lei Licínia. Lei Licínia. Meninos, a lei Licínia, ela acabou com a escravidão por dívida, que era um tormento para os plebeus. Né? Então, a lei Licínia vai abolir a escravidão por dívida. Vocês vão estudar isso com o Ortega. Quem fez isso na Grécia foi um cara chamado Solon. O Solon aboliu a escravidão por dívida, mas ele aboliu a escravidão e libertou os escravos. Ele não apenas aboliu a escravidão, como libertou os escravos. Em Roma não é retroativo, tá? Eles aboliram a escravidão por dívida, mas quem já tinha se tornado escravo continua escravo pro resto da vida, tá? Tá? E por último, pessoal, eu nem marquei aqui, mas é criado em Roma direito ao plebiscito. O plebiscito é uma assembleia de plebeus. Essas assembleias tinham poder de decisão. Eu nunca ouvi falar de uma que tenha sido realizada, mas é interessante porque chama plebiscito porque vem do latim plebe, citar, falar. Plebe fala. Tá? Então, plebiscito quer dizer plebe fala. Gente, mais ou menos ao mesmo tempo em que os romanos estão... mais ou menos ao mesmo tempo que aconteceu a última revolta da plebe, lá por 286, os romanos vão dar início ao seu processo de expansão territorial. E aí esse processo de expansão territorial vai abalar as estruturas da República Romana. Tá? Mas isso a gente fala na nossa próxima aula. Gente, um abraço gigantesco para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão aqui no meu coração. Estou com muita saudade aí de Araxá, tá, pessoal? Estou com muita saudade dos botecos aí de Araxá.
e espero revê-los em breve, gente. Beijos.